A nação chinesa é um mundo em si mesma, muitas vezes desconhecido ou incompreendido pelo Ocidente. Este povo milenar passou de um século de guerras civis e submissão ao estrangeiro para um processo de transformação sem igual, sob o comando do Partido Comunista Chinês. Esse processo foi marcado por turbulência política e social, pobreza e morte, mas também pela unificação, estabilização e um posterior auge econômico, que hoje está levando a China a se erguer como a primeira potência do planeta. Dois homens paradoxais entre si lideraram esse processo. Falamos em primeiro lugar de Mao Zedong e depois dele, em segundo lugar, de Deng Xiaoping. Com duas formas de governo consideravelmente distintas, pode-se dizer que esses dois homens são os pais da China atual, e hoje vamos conhecer sua história extraordinária. Quem fala é Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a nos apoiarem se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e deixando seus comentários, que sempre lemos todos. Ativando o sininho e as notificações, e acima de tudo, compartilhando com todos os seus conhecidos nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar o vídeo de hoje. Mao Tse-tung nasce em Shaoshan, Hunan, em 26 de dezembro de 1893. Filho primogênito de um camponês severo e rigoroso que havia passado da pobreza para se tornar um dos agricultores mais ricos da província. Enquanto sua mãe era uma budista devota, Mao adotou o budismo de sua mãe até abandonar o culto em meados da adolescência. Enquanto trabalhava nas terras de seu pai e estudava na escola, Mao era um leitor voraz e continuaria sendo um leitor assíduo por toda a sua vida. Em sua juventude, leu desde autores chineses que lamentavam a decadência do poderio chinês, até os clássicos traduzidos de Adam Smith, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Charles Darwin e muitos outros. Encontrando inspiração no valor militar e no fervor nacionalista de figuras como Napoleão Bonaparte e George Washington. Aos 16 anos mudou-se para a cidade de Changsha para cursar o ensino médio. Nessa cidade, o sentimento contra a monarquia imperial chinesa era forte. Mao Tse-tung simpatizava com Sun Yat-sen, o líder nacionalista do movimento revolucionário a favor de que o Império Chinês se tornasse uma república. Desde meados do século XIX, a China vivia o que décadas depois ficou conhecido como o século da humilhação. Um período de fragmentação interna, com sucessivas intervenções de potências ocidentais que resultaram em derrotas geopolíticas e econômicas graves para a China, como o caso das famosas Guerras do Ópio. Durante esses anos, a China também absorvia as diversas correntes ocidentais em voga, como ideias republicanas, liberais, cientificistas e democráticas. Em 1911, consolida-se a Revolução de Xinai, que acabou com a monarquia e a lendária dinastia Qing, proclamando a nova República da China. Oficialmente, em 1912, um clamor de grupos reformistas, nacionalistas, comunistas e outros. Mao, aos 18 anos, serviu como soldado raso no exército rebelde da guerra, mas não participou de batalhas. Em 1912, ele renuncia ao exército e, de volta à cidade, lê pela primeira vez sobre o socialismo e começa a se interessar por essas ideias. Ele também se dedicava muito à atividade física e questões comunitárias. Nos anos seguintes, Mao Tse-tung entrou e saiu de várias instituições, como a Academia de Polícia e a Escola de Direito, sem encontrar um rumo claro para sua vida. Ele também se dedicava ao estudo de obras clássicas de história e política. Finalmente, em 1914, ele se matricula em uma importante escola de Hunan, que formava futuros professores. Lá, ele é eleito secretário da Sociedade Estudantil e organiza protestos e comícios. Em 1917, foi eleito para liderar o Exército Voluntário de Estudantes, visando proteger a escola de soldados bandidos. Mao Tse-tung se interessa por técnicas de guerra e amplia seu círculo de amigos e entusiastas da política. Mao Tse-tung se formaria nesse instituto como o terceiro de sua turma.
Em 1917, Mao Tse-tung muda-se para Pequim, onde seu mentor o emprega como assistente de bibliotecário na Universidade de Pequim. Chamado Li Dazhao, um dos futuros pais fundadores do Partido Comunista Chinês, Mao ingressaria no grupo de estudos de Li Dazhao e adotaria muito rapidamente as ideias marxistas e até mesmo ideias anarquistas. Lá em Pequim, ele vivia em condições materiais bastante precárias, e vários de seus colegas zombavam ou menosprezavam seu forte sotaque rural de Hunan e sua origem camponesa. Mao sai de Pequim e passa a lecionar história em uma escola de Changsha, Hunan. Lá ele organizava protestos e greves contra o governador da província de Hunan e funda uma revista onde escreve com uma linguagem coloquial e persuasiva sobre assuntos políticos. Ativo na política, ele também organiza trabalhadores em sindicatos e promove escolas noturnas para eles. Perseguido pelo governador provincial, Mao foge para Pequim. Lá, ele percebe que seus artigos haviam ganhado bastante notoriedade no movimento revolucionário e começa a solicitar apoio para derrubar o governador da província de Hunan, em Xangai. Ele conhece um velho professor e um general que foram membros do Partido Nacionalista da China, o Kuomintang, fundado com a República da China em 1912. Esse general também estava planejando um golpe contra o governador de Hunan e Mao decide apoiá-lo, organizando os estudantes. Em 1920, com a ajuda de Mao, o general toma Changsha e o governador foge. Na nova administração, Mao foi nomeado diretor de uma importante escola e sua renda aumentou consideravelmente. Lá, ele se casa com Yang Kailu no mesmo ano. Vale lembrar que, apesar da fundação da República da China, em 1912, o regime foi pouco estável. E a partir de 1916, o país se fragmenta ainda mais do que já estava, em territórios controlados por líderes militares. Esses senhores da guerra não respondiam ao governo central de Pequim, que era um governo que durante os anos 20 dominava apenas uma área muito reduzida do território chinês, que, vale dizer, era um país fundamentalmente agrícola. Além disso, em 1925, o Partido Nacionalista se rebela contra o governo de Pequim e estabelece seu próprio governo na cidade sulista de Cantão. Mas, voltando a 1921, nesse ano, é fundado o Partido Comunista da China. Mao, que já tinha muitos conhecidos entre os fundadores do partido, estabelece uma filial do partido em Changsha. Nesse mesmo ano, é realizado o primeiro congresso com delegados dos pequenos grupos marxistas que existiam nas principais cidades chinesas, sendo Mao um dos delegados de sua cidade, através de múltiplas táticas e de forma habilidosa. Com a ajuda de sua esposa, que também fazia ativismo, lutando pelos direitos das mulheres, Mao começa a construir o Partido do Zero em sua província. Seu sucesso ao organizar os mineiros da região lhe garante a entrada no Comitê Central do partido. Seguindo os conselhos de Lenin, que mandava delegados soviéticos à China, o Partido Comunista aceita fazer uma aliança temporária com os democratas burgueses, como eles chamavam, do Partido Nacionalista Chinês, ou seja, do Kuomintang, com o objetivo de impulsionar uma revolução nacional. Dessa forma, membros do Partido Comunista se unem ao Partido Nacionalista. Mao assume a missão e rapidamente se torna responsável pela propaganda do Kuomintang, sendo fortemente anti-imperialista. Mao atuou por anos no Partido Nacionalista, presenciando camponeses de várias regiões tomarem terras dos latifundiários e reconhecendo o potencial revolucionário do campesinato. Eram tempos revolucionários. Cada região da China era um mundo. Sun Yat-sen, líder do Partido Nacionalista, morre. Chiang Kai-shek o sucede e, diferente de seu antecessor, busca marginalizar os setores de esquerda do Kuomintang e os comunistas do país. No entanto, Mao e muitos outros comunistas também apoiaram o Exército Nacional Revolucionário, comandado por Chiang Kai-shek, com o qual lançou sua famosa Expedição do Norte em 1926. Essa expedição foi histórica porque conseguiu derrotar os senhores da guerra na China e o governo de Pequim, que não reconheciam. Unificou a China em 1928 e instaurou um novo governo nacionalista, reconhecido nacional e internacionalmente em Nanjing. Mas, como veremos, o novo governo do Kuomintang duraria muito pouco como um governo estável e unificador da nação.
Após vencer a expedição do norte, Chiang Kai-shek rompe a aliança do Kuomintang com os comunistas, então já em dezenas de milhares na China. Em Xangai, Kai-shek desencadeou o chamado Terror Branco, tirando a vida de mais de 5.000 comunistas naquela cidade. Em outras cidades, ocorreram purgas semelhantes, e o Partido Comunista perdeu mais de 15.000 membros. Depois, os comunistas que estavam dentro do Kuomintang também foram expulsos. Assim, o Partido Comunista decide pegar em armas e, em 1927, inicia a Longa Guerra Civil. China. Os comunistas fundam o Exército Vermelho dos Trabalhadores e Camponeses da China para lutar contra Kai-shek. Mao foi nomeado comandante-chefe do Exército Vermelho e comandou 4 regimentos em um ataque contra o governo do Kuomintang, em sua província natal de Hunan. A troca de lado de um regimento frustrou a operação e, com 0 sobreviventes, ele recuou para as montanhas de Jingang. Mao se dedica a montar um centro de operações no vilarejo montanhoso de Jingang, onde unifica 5 aldeias sob um estado que se autogovernava. Lá, terras de vários latifundiários foram confiscadas. Alguns foram reeducados, outros executados. O dinamismo que essa região adquiriu atraiu simpatizantes locais. Mao Tse-tung começa a criar seu próprio exército, com cerca de 1.800 tropas com regras claras de obediência imediata. Toda a terra confiscada deveria ir ao governo, sem tirar nada dos camponeses pobres. É interessante mencionar, embora pouco conhecido, que Mao foi um prolífico escritor de teoria política, estratégia militar, filosofia e até poesia, antes e depois de tomar o poder. Seus textos sobre guerra, guerrilha e estratégia política foram e continuam sendo estudados por líderes de muitos outros países. Voltando às montanhas de Jingang, as tropas de Mao foram chamadas pelo Comitê Central do Partido e, por meses, moveram-se por Hunan, com operações tanto bem-sucedidas quanto fracassadas. Unindo-se a outro regimento comunista, embora o regimento de Mao fosse o único composto fundamentalmente por camponeses, o grande objetivo era impulsionar um levante camponês em massa. Em 1928, com 35 anos de idade, Mao se casa com sua segunda esposa, uma revolucionária de 18 anos, que eventualmente lhe daria 6 filhos. Mao teve que abandonar a região montanhosa com suas tropas devido à hostilidade local e ao mau comportamento de alguns de seus soldados. Ordenaram que dissolvesse suas guerrilhas, mas Mao recusou. Por sua vez, os soviéticos manobraram para substituir a liderança do Partido Comunista Chinês por novos quadros chineses. Educados na União Soviética, eles eram alinhados aos soviéticos antes dos chineses. Mao, desde o início, viu isso com maus olhos e se tornou o principal rival desse novo Politburo. Em 1930, na região controlada por suas tropas, Mao cria o governo soviético provincial de Jiangxi. Em novembro daquele ano, sua segunda esposa e sua irmã foram capturadas e decapitadas por um general do Kuomintang. O Comitê Central do Partido se muda para Jiangxi e lá proclamam a República Soviética da China, um estado comunista autogovernado. Em Jiangxi, eles ficaram por 6 anos como república durante a Guerra Civil. Em uma calma tensa, o Kuomintang iniciou campanhas ferozes contra o Exército Vermelho e o Soviet de Jiangxi. Em menor número, Mao usa táticas de guerrilha. Nesse momento, em 1937, durante as tensões pré-Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês, que já controlava uma pequena parte da China chamada Manchúria, decide invadir o leste e o norte da China e dar início ao que ficou conhecido como a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Assim, o exército nacionalista passa a combater os japoneses e tira a atenção dos comunistas. Com isso, o Exército Vermelho amplia sua área de controle. Mas, em meio à batalha contra os japoneses, Chiang Kai-shek decide lançar uma campanha surpresa contra o Exército Vermelho no Soviet de Jiangxi. Presos em meio a balas, bombas e escassez, o Exército Vermelho decide evacuar a cidade. Com 85.000 soldados e 15.000 quadros do partido, no que ficou conhecido como a Grande Marcha, liderados por Mao Tse-tung e Zhou Enlai, eles escaparam em círculos para o oeste e norte, percorrendo cerca de 12.500 quilômetros em 170 dias, em meio a batalhas constantes e caminhos muito difíceis.
A Longa Marcha foi uma espécie de façanha que representou o marco mais importante na história do Partido Comunista da China, durante sua clandestinidade. Marcou a consolidação de Mao Tse-tung como líder do partido e a derrota de seus rivais políticos. Em uma conferência durante a marcha, Mao Tse-tung foi eleito presidente do Politburo e líder de fato do Exército Vermelho e do partido, contando ainda com o aval de Joseph Stalin. Apenas 1/10 daqueles que partiram na Grande Marcha chegou ao destino final. Estabelecendo-se no norte da China, em Shanxi, Mao Tse-tung decide que deveriam priorizar a luta contra os japoneses, pois isso ajudaria a conquistar a confiança do povo chinês. Em Shanxi, eles reagrupam forças, recrutam tropas e formam um novo exército sob Mao Tse-tung, com 15 mil soldados. Começa a ofensiva de guerrilha do Exército Vermelho em vários territórios controlados pelos japoneses. Eles já haviam tomado a cidade de Xangai e a cidade de Nanquim, que era a sede do governo nacionalista chinês. Ciente da necessidade de aliança com nacionalistas, Mao envia telegrama ao Conselho Militar do Governo Nacional de Nanquim. Chiang Kai-shek rejeita a proposta no início, mas depois é obrigado a aceitá-la. Em 1937, uma aliança com concessões mútuas é formada para combater os japoneses. Enquanto isso, o exército imperial japonês comete o que ficou conhecido como o Massacre de Nanquim, após tomar a cidade, tirando a vida de dezenas de milhares de civis chineses. Esses acontecimentos levaram muitos chineses a se juntarem ao exército, aumentando o Exército Vermelho de 50 mil para 500 mil soldados. O Exército Vermelho realiza uma campanha bem-sucedida, atacando os japoneses em 5 províncias ao mesmo tempo. Mao segue, escrevendo textos de política, filosofia e tática militar para suas tropas. A guerra entre o Japão e a China durou 8 anos e foi uma das mais mortais do continente asiático, com cerca de 20 milhões de baixas. Após anos de combates intensos, a invasão japonesa terminou finalmente com a rendição do Japão no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas isso marcou a retomada da Guerra Civil na China, agora com maior envolvimento dos Estados Unidos, de um lado, e da União Soviética do outro. Mas a realidade do governo nacionalista é que ele ficou muito desgastado pela invasão japonesa, pois foi quem mais forneceu recursos humanos e materiais para combatê-la. Enquanto isso, o Exército Vermelho aproveitou a situação para se fortalecer. Em dezembro de 1949, as Forças Vermelhas do então chamado Exército de Libertação Popular acabam tomando as cidades de Chongqing e Chengdu. Isso causou a fuga de Chiang Kai-shek e de suas tropas nacionalistas para a ilha de Taiwan, onde fundaram a chamada República da China, um estado separado da China continental, que existe até hoje e que popularmente é conhecido simplesmente como Taiwan. Os comunistas finalmente tomaram o poder na China continental, com Mao à frente. Isso marcaria o fim das guerras civis na China, trazendo estabilidade e unificação. Após um século de guerras civis e invasões estrangeiras, e o início de uma nova fase turbulenta para o país asiático. Dessa forma, em 1949, desde Tiananmen, Mao proclama a nova República Popular da China. Um novo país imenso se juntava aos países que se declaravam comunistas. Mais de 1/3 da população mundial vivia sob esses governos. A ideologia comunista de Mao foi influenciada por Lenin e tinha características chinesas próprias, começando pela grande massa camponesa do país e a ausência de um proletariado, com o que os marxistas chamariam de consciência de classe. Dentro do partido, havia um debate entre os comunistas mais ortodoxos e aqueles que acreditavam que era necessário modernizar o país ao estilo ocidental, para depois transitar ao socialismo. Mao defendia a ortodoxia. Uma de suas primeiras ações foi ir a Moscou, onde firmou acordos políticos, econômicos, militares e de infraestrutura. Stalin demonstra seu poder e sua vontade de apoiar a China. Mao também envia milhares de tropas para a Guerra da Coreia e, em resposta aos Estados Unidos da América, impõe um embargo comercial à China. Porém, as relações com a União Soviética e os Estados Unidos tomariam um rumo inesperado em breve, como veremos adiante.
Da mesma forma, começa o trabalho interno de reformar a economia e a sociedade chinesa, expandir o controle do partido e direcionar o país para o modelo maoísta. Menos de um ano após assumir o poder, iniciou-se o movimento para a reforma agrária, confiscando propriedades agrícolas da maioria dos latifundiários em quase todas as províncias. Essas terras foram entregues ao campesinato sob a forma de cooperativas ou fazendas coletivas, agrupadas em comunas e cujos direitos de propriedade estavam centralizados no Estado. Essa confiscação em massa foi realizada com violência, supostamente em cada aldeia. Como punição, ao menos um proprietário de terras era executado, geralmente mais de um. Assim, a terra era distribuída e, ao mesmo tempo, possíveis desestabilizadores do regime eram eliminados. Essa reforma agrária mostrou suas primeiras consequências, com milhões de chineses ficando desempregados e passando fome devido à drástica queda na produção. Nos primeiros anos, também foi promovida a campanha para eliminar contra-revolucionários na cidade e no campo, dirigir-se àqueles que o partido via como parasitas econômicos, como promotores dos valores burgueses e como inimigos políticos em geral. Entre 1949 e 1952, isso resultou na perseguição e neutralização de dezenas de milhares de dissidentes, de empresários a trabalhadores humildes. Durante essa década, muitos suicídios foram registrados nas grandes cidades. Além disso, entre 1 e 5 milhões de chineses condenados por delitos menores foram enviados ao programa chamado Reforma ou Reeducação pelo Trabalho. Esse consistia em um grande número de fazendas-prisão, onde esses prisioneiros eram enviados para trabalhar, muitas vezes até a morte. Costuma-se creditar ao governo de Mao a redução significativa da produção e do consumo de ópio, sério problema que afetava a China nos anos 50. Há mais de um século, 10 milhões de viciados foram forçados a tratamento. Os traficantes foram executados e as plantações de ópio foram substituídas por outros produtos. Planos de alfabetização aumentaram a população alfabetizada de 20% para mais de 60% em menos de 30 anos. No aspecto pessoal, dizem que Mao fumava cigarros em cadeia, chegando a dezenas de cigarros por dia, que era dependente de potentes pílulas para dormir, e que teve um grande número de parceiras sexuais, além das várias esposas que teve. Ele tinha uma personalidade um tanto rústica, própria de sua criação camponesa, com momentos em que era muito introvertido e momentos em que era muito extrovertido. Ele tinha um humor complexo e não escondia suas aspirações de grandeza nem de glória. Após sua consolidação no poder, em 1953, Mao Zedong impulsionou o primeiro plano quinquenal destinado a iniciar um rápido desenvolvimento industrial nos setores de ferro, aço, energia, materiais de construção e produtos químicos. Muitas dessas fábricas foram construídas com assistência soviética, marcando o início da rápida industrialização chinesa. Quando se considera que a Revolução Russa foi financiada em parte por importantes banqueiros da Alemanha e dos Estados Unidos, considerando o pouco divulgado fenômeno de que boa parte da industrialização soviética contou com ajuda e assessoria de grandes empresas e técnicos norte-americanos. Pode-se concluir que a China, também de forma indireta, pôde iniciar sua industrialização graças ao conhecimento e à tecnologia que os Estados Unidos forneceram à União Soviética, quando supostamente ambos os países estavam em um conflito existencial. Para evitar que na China ocorresse um levante semelhante ao que aconteceu na Hungria comunista, em 1956, Mao flexibiliza certas políticas e lança uma campanha convidando os cidadãos a expressarem suas propostas e críticas ao governo, assim como também questões na área científica e artística. No entanto, isso durou apenas um ano. E Mao então impulsiona, depois disso, a chamada campanha antidireitista. Nova purga em massa perseguiu centenas de milhares de dissidentes dentro e fora do partido, especialmente aqueles que foram identificados durante esse breve período de liberdade de expressão. Um período sem precedentes e trágico estava prestes a atingir a China. Em janeiro de 1958, o governo chinês iniciou o segundo plano quinquenal, também conhecido como o Grande Salto Adiante. Visava transformar a China de nação agrária em industrializada. Cooperativas agrícolas foram unidas a grandes comunas,
e muitos camponeses tiveram que sair do campo para trabalhar em projetos de infraestrutura. A coletivização das fazendas e do gado foi intensificada, técnicas agrícolas de eficácia duvidosa implementadas e a produção privada de alimentos rigidamente controlada. Tudo isso, somado a secas e inundações, levou a uma redução substancial na produção de grãos e outros alimentos. Boa parte da produção ia para as cidades por ordem do Estado. Outra parte nem existia, pois oficiais regionais inflavam os números. Isso deu origem ao que entrou para a história como a Grande Fome Chinesa, talvez a fome mais severa que já existiu. País no século XX, com mortes estimadas entre 10 e 40 milhões, entre 1959 e 1962. O caos foi tão grande que em 62 decidiram encerrar esse programa econômico, embora deixasse sequelas por muitos anos depois na saúde da população. No grande salto adiante, nem Mao nem outros líderes chineses alteraram a política, apesar de receberem vários relatórios sobre a grave escassez e sobre as mortes muito acima do normal. Oficiais do partido iam às aldeias em busca de comida que acreditavam estar escondida, hostilizavam e tiravam a vida de centenas de camponeses nessas buscas. Enquanto isso, a produção industrial, o investimento na construção e a renda do proletariado industrial aumentavam consideravelmente. Devido à desordem, em 1959, Mao deixou a presidência da China, mas continuou liderando o Partido Comunista e a Comissão Militar Central. Em 1962, ele é finalmente obrigado a interromper essa política, e Mao é marginalizado politicamente pelo novo presidente, Liu Shaoqi, assim como por seu aliado mais próximo, chamado Deng Xiaoping, cuja biografia neste canal recomendamos a vocês. Liu Shaoqi criticou o grande salto adiante e iniciou uma breve liberalização econômica na China, que amenizou a escassez. Mas Mao não ficaria parado e, com o ministro da Defesa, planejou seu grande retorno ao centro das atenções. Ao mesmo tempo, a Rússia já vivia há vários anos o processo de desestalinização, de liberalização política e econômica e de aproximação com os Estados Unidos, por vários fatores geopolíticos. Em 1962, a China rompe com a União Soviética. A Guerra Fria bipolar passava a ser tripolar, Mao Tse-tung acusava a Rússia de ser revisionista, e ele se vendia como o verdadeiro comunista. A União Soviética retira especialistas e ajuda econômica da China. Nos anos 60, a China ficou isolada internacionalmente, enfrentando o bloco soviético e o ocidental. Ela teria, especialmente com a Rússia, anos de grande tensão. Por indicação de Mao, no governo de Liu Shaoqi, começa também o desenvolvimento do plano ambicioso Terceira Frente, que visava fortalecer a China contra possíveis invasões dos Estados Unidos da América ou da União Soviética. Especialmente no interior do país, esse plano se traduziu em obras de infraestrutura, telecomunicações, produção de ferro e defesa militar. Após 4 anos de governo de Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, com Mao na periferia do poder, o grande líder comunista chinês colocou em prática, em 1966, o plano que vinha traçando, a famosa Revolução Cultural Proletária. Foi um movimento social e político liderado por Mao e seus seguidores mais leais, visando purgar a sociedade chinesa dos elementos feudais tradicionais e capitalistas que teriam se infiltrado no partido. Após denunciar o chamado revisionismo de setores chineses, os seguidores de Mao, especialmente os mais jovens, formaram em todo o país grupos paramilitares chamados Guardas Vermelhos e comitês revolucionários, que tomaram o poder em várias partes da nação e substituíram as estruturas de poder tradicionais. Esses grupos proibiram e destruíram grande parte do patrimônio cultural chinês, incluindo edificações e artefatos ancestrais. E, principalmente, mataram centenas de milhares acusados de anticomunismo, com massacres trágicos em Pequim e outras cidades. Entre os presos estava o próprio presidente, Liu Shaoqi, acusado de burguês, que morreria na prisão 2 anos depois, em 1969. A alta cúpula dos setores mais ocidentalizados e reformistas do governo, como Deng Xiaoping,
fugiu para o exílio e dessa forma Mao consegue seu retorno efetivo como o único líder do país. O caos foi tão grande que Mao precisou ordenar ao exército que controlasse os excessos dos guardas vermelhos. Embora o Congresso do Partido, um ano depois, tenha declarado o fim da Revolução Cultural, Mao, assim como Trotsky, dizia que a revolução deveria ser permanente. Agora, de forma paradoxal, após essa campanha violenta contra os burgueses e capitalistas, no início dos anos 70, o governo chinês começa a se aproximar dos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, pondo fim à sua política isolacionista. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, Mao não abandona totalmente a política parcialmente liberalizadora do presidente anterior e de Deng Xiaoping. Os Estados Unidos viram as costas para seu aliado Taiwan e sentam-se com o governo chinês. Em 1971, Henry Kissinger se reuniu secretamente em Pequim com Mao e com seu primeiro-ministro para negociar o reconhecimento diplomático e as novas relações. A cadeira da China na Organização das Nações Unidas, que era ocupada pela chamada República da China, conhecida como Taiwan, passa em 1971 a ser ocupada pela República Popular da China. 1972. Haveria uma reunião histórica entre Richard Nixon e Mao Zedong como líder supremo? Nos anos 70 também começam as disputas internas pela sucessão de Mao. A facção liderada por Yang Qing, conhecida como a Gangue dos Quatro, parecia ser a favorita. A saúde de Mao Zedong foi se deteriorando. Sua última foto pública foi em maio de 1976, durante a visita do premier do Paquistão, após 3 ataques cardíacos. Mao Zedong, talvez o segundo líder comunista mais proeminente do século XX, faleceu em 5 de setembro aos 83 anos de idade. A Rádio Nacional anunciava seu falecimento enquanto fazia um apelo à unidade do partido. O corpo embalsamado de Mao, junto com a bandeira do partido, foi exibido no Grande Salão do Povo. 1 milhão de chineses foram ao local para se despedir dele. O retrato de Mao no funeral tinha uma mensagem que dizia: continuem a causa deixada pelo presidente Mao e mantenham a causa da Revolução Proletária até o fim. Mas a realidade do que viria seria um tanto diferente. Após sua morte, setores maoístas como a Gangue dos Quatro foram gradualmente afastados do partido, e a ala de Deng Xiaoping prevaleceu, dando início a um processo de abertura econômica sem igual no país, de ocidentalização e de abandono de muitas das políticas de cunho socialista, o que transformaria a sociedade chinesa. Até hoje, embora a estrutura política tenha se mantido intacta e o partido continue sendo o poder supremo do país. Assim terminava a vida de um dos homens mais influentes do século XX na China. Sua imagem permanece como a de um pai da pátria que, apesar dos erros, lançou as bases da potência chinesa atual. Enquanto o Ocidente o lembra como um déspota severo que trouxe muita dor ao povo que transformou. Sua vida foi tudo menos tranquila. Como ativista, revolucionário, estrategista, militar, escritor e presidente de um país que é quase um continente. Sua história é a personificação de uma história mais profunda, a de uma nação asiática que hoje continua sendo um objeto exótico, incompreendido por muitos de nós que não vivemos nela. Deng Xiaoping, nascido sob o nome de Deng Xiansheng, nasceu em 22 de agosto de 1904 na província de Sichuan. A família de Deng fazia parte do povo Hakka, um subgrupo étnico chinês minoritário, bem diferenciado dos Han, o grupo étnico majoritário da China. Quando Deng Xiaoping nasceu, a era imperial chinesa estava em seus anos finais. Durante a dinastia Qing, a China passou pelo período chamado Século da Humilhação, um período de fragmentação interna deste país, com sucessivas intervenções e derrotas da nação chinesa diante das potências ocidentais, como as conhecidas Guerras do Ópio. Atingidos por influências estrangeiras e incapazes de manter a ordem interna, a dinastia Qin é finalmente derrubada em 1912 e funda-se a República da China. Um clamor de nacionalistas, comunistas e outros revolucionários. O pai de Deng, Deng Wenming, era um latifundiário que havia estudado na Universidade de Direito e Ciências Políticas de Chengdu. Sua mãe, de sobrenome Deng, morreu cedo na vida de Deng, que tinha outros 6 irmãos.
Deng começou seus estudos muito jovem e seu tutor mudaria seu nome para Deng Xixiang. Em 1919, já com 15 anos de idade, Deng se formou na escola na cidade de Chongqing. No mesmo ano, ele e 80 colegas foram de navio à França para participar do movimento de trabalho diligente e estudo frugal, um programa de trabalho e estudo no exterior. Seu primeiro trabalho na França foi como instalador em uma usina de ferro e aço no noroeste de Paris, para onde se mudou em abril de 1921. Nesse subúrbio de Paris, Deng conheceu e começou a se reunir com alguns proeminentes e futuros líderes do Partido Comunista Chinês. E em junho de 1923, ele se juntou à Liga Juvenil Comunista na Europa. Posteriormente, já em 1924, ele se juntou ao ascendente Partido Comunista da China. E assim que chegou, ele se tornou um dos principais membros da filial geral desse partido na Europa. 2 anos depois, Deng se mudaria para a União Soviética para estudar na Universidade Sun Yat-sen de Moscou, uma universidade da Internacional Comunista que funcionava como um campo de treinamento para os revolucionários chineses, para o Partido Nacionalista Kuomintang e o Partido Comunista da China. Embora a República da China tenha sido fundada em 1912, desde 1916, o país se fragmentou ainda mais do que já estava, em territórios controlados por chefes militares. Durante os anos 20, o governo central de Pequim dominava uma área muito pequena do território chinês, que, vale dizer, era um país fundamentalmente agrícola. No final de 1927, Deng retorna à China e se une ao exército de Feng Yuxiang, um líder militar no nordeste da China que estava lutando contra outros líderes locais da região. O Kuomintang, ou Partido Nacionalista, era liderado pelo respeitado Sun Yat-sen, que no início do século XX foi um dos que estabeleceram a República da China. O Kuomintang, por um tempo, compartilhou visões com o Partido Comunista Chinês, que foi fundado posteriormente. No entanto, Sun Yat-sen, após viajar a Moscou e se aprofundar na doutrina marxista, concluiu que o comunismo não era o melhor caminho para uma China unificada. Sun morreria em 1925 e o renomado Chiang Kai-shek assumiria o comando do partido e da República. Chiang Kai-shek iniciou uma campanha militar para unificar o país e acabar com os senhores da guerra. Enquanto isso, Chiang Kai-shek buscava controlar o norte do país na chamada Expedição do Norte. O Partido Nacionalista romperia relações com o Partido Comunista e ordenaria o que ficou conhecido como o Expurgo de 12 de abril de 1927, onde dezenas de milhares de comunistas foram capturados ou mortos. Esse fato catalisou o início da Guerra Civil Chinesa. Foi durante a Guerra Civil que Deng Xiaoping, que compensava sua baixa estatura, com grande inteligência, astúcia silenciosa e mente fria, começou a ascender no partido e a ganhar liderança. Além disso, foi nesse momento que ele mesmo começou a se chamar e se apresentar como Deng Xiaoping, e não como Deng Qiqiang. Deng lutou contra o exército do Partido Nacionalista em diversas cidades e frontes na China. Primeiro, ele se instala em Wuhan, onde ficava o quartel-general comunista. Lá ele conhece Mao Zedong e outros líderes do Partido Comunista que depois governariam o país. Han Kai-shek tinha mais armas e homens, conquistando vastas áreas do país. Após derrotas comunistas, Deng fugiu de Guangxi e apareceu em Xangai em 1931. Muitos de seus detratores o acusam de ter desertado da batalha de maneira covarde para ir a Xangai. Isso pesava para ele durante a Revolução Cultural, mas isso vamos ver mais adiante. De Xangai, ele iria para Jiangxi, onde os comunistas estavam entrincheirados sob Mao Zedong. Mao via que a base de sua luta deveriam ser os camponeses, por isso se afastou da retórica marxista-leninista soviética da luta proletária urbana contra a burguesia. Chiang Kai-shek decidiu atacar esse último reduto de comunistas em Jiangxi. Cercados pelo exército mais poderoso da República da China, os comunistas foram obrigados a fugir e evacuar a cidade. Assim começava o que ficou conhecido como a Grande Marcha. Cerca de 100 mil homens saíram de Jiangxi e a marcha terminou um ano depois,
quando apenas entre 8.000 e 9.000 sobreviventes, entre eles Deng Xiaoping, chegaram à província do norte de Jiangxi. Esse evento foi extremamente importante porque garantiu a sobrevivência do Partido Comunista. Consolidou a liderança de Mao, que assumiria a presidência do partido, e também transformou Deng Xiaoping em uma figura de destaque entre seus camaradas. Após várias batalhas lideradas por Deng Xiaoping, os comunistas colocam o norte do país sob seu comando. No entanto, a guerra civil teve que ser interrompida, pois em 1937 os japoneses invadiram o país. Tanto o Kuomintang quanto o Partido Comunista chegam a um cessar-fogo para que ambos possam se concentrar em derrotar o exército invasor. Durante a Segunda Guerra Mundial, Deng era visto por seus aliados como um veterano revolucionário, muito respeitado por sua luta contra o Japão e por sua liderança durante a Longa Marcha. Finalmente, o combate dos Estados Unidos e da União Soviética contra o Japão resultou na saída dos japoneses do território chinês. Em 1945, Deng viajaria para Chongqing para negociar um armistício com Chiang Kai-shek. No entanto, apesar da mediação soviética e americana, as conversas fracassaram e as hostilidades começaram novamente entre nacionalistas e comunistas. Mas a invasão japonesa havia mudado a correlação de forças, desgastando os nacionalistas e permitindo aos comunistas a oportunidade de reagrupar forças no norte. O Kuomintang se estabeleceu na cidade de Nanjing e na ilha, capital da República. Mas seus exércitos, exaustos após lutar contra o Japão, não tinham forças para enfrentar os comunistas. Eles vinham tomando o controle das zonas rurais, aplicando técnicas implacáveis de guerra de guerrilha e cortando as linhas de suprimento das grandes cidades que estavam nas mãos dos nacionalistas. Após diversas vitórias em que Deng teve papel crucial, em 1º de outubro de 1949 foi proclamada a República Popular da China em Pequim, sob o comando de Mao Zedong. No entanto, os territórios do sul ainda permaneciam nas mãos dos nacionalistas. Deng ficou encarregado da campanha de pacificação do sul e, pouco a pouco, o Kuomintang foi obrigado a abandonar suas grandes cidades. O exército comunista, agora chamado oficialmente de Exército Popular de Libertação da China, reprimiu qualquer resistência nacionalista, obrigando o Kuomintang a fugir para a ilha de Taiwan. Com o Kuomintang fora da equação, a Guerra Civil Chinesa havia terminado, deixando uma nova república nas mãos dos comunistas chineses. Mao Tse-tung se destaca em um país de 600 milhões e encerra um longo período de governos centrais, fracos e fragmentação nacional. Deng Xiaoping, após breve período como prefeito de Chongqing, volta a Pequim em 1952 para ser vice-primeiro-ministro e vice-presidente da Comissão de Economia e Finanças, no seio do Partido Comunista. Havia um debate entre aqueles que rejeitavam mudar bruscamente a cultura tradicional do povo chinês e aqueles que consideravam necessário mudar as condições materiais. Modernizando o país ao estilo ocidental, Deng sempre foi partidário dos segundos. A ascensão de Deng Xiaoping foi rápida. Em 1955, ele já fazia parte do Comitê Permanente do Burô Político, ou seja, o topo do poder da República Popular da China. Mesmo assim, Mao passa a vê-lo como ameaça. E as divergências entre ambos começaram a surgir durante a crise econômica e o chamado processo do Grande Salto Adiante. Nos primeiros anos do governo comunista, a China dependia do apoio econômico da União Soviética, apesar das relações tensas. Mao temia a crescente dívida com os soviéticos e o êxodo rural causado pela industrialização urbana. Mao decidiu que era hora de a China avançar sozinha, com um plano econômico que chamou de Grande Salto Adiante. Isso foi a coletivização rural por comunas, comunidades econômicas avançadas. O plano focou na produção de aço, assim como na união de pequenas e médias empresas com as grandes indústrias. Buscava-se transformar a economia agrária chinesa em indústria moderna, sem descuidar do campo. O plano econômico teve resultados desastrosos. A produção agrícola ficou abaixo do esperado. E o aço das comunas era tão ruim que nem podia ser usado. O plano resultou
resultou em importantes reduções na produção de grãos, na produção de algodão, na produção de vegetais e em animais de fazenda. Além disso, a inflação e a escassez de bens essenciais aumentaram, seguido de um assédio do governo aos produtores que não cumprissem as cotas de produção. Todo esse colapso, junto com outros fatores, resultou na chamada Grande Fome Chinesa, um caos econômico sem precedentes, onde milhões de pessoas morreram de inanição. Os números, dependendo das fontes, variam entre 5 e 55 milhões de chineses mortos. A crise grave provocou uma ruptura no Partido Comunista. Começaram a surgir críticas a Mao dentro do partido, principalmente dos setores ligados a Deng Xiaoping, que na época era o braço direito de Liu Shaoqi, o principal rival de Mao Zedong, que defendia dar boas-vindas aos investimentos estrangeiros. Após a crise de 1962, Mao perde a confiança da cúpula do partido e é obrigado a ceder a presidência do partido e da república a Liu Shaoqi. Entre 62 e 66, Liu Shaoqi e Deng Xiaoping começam a implementar leves reformas econômicas. No entanto, Mao passou para a ofensiva. Embora tenha perdido seu cargo como chefe de Estado, ainda mantinha a lealdade das forças repressivas e dos quadros mais jovens que adoravam sua figura. Foi assim que Mao Zedong lançou a chamada Revolução Cultural. Perseguiram e tiraram a vida de dezenas de milhares de acusados de serem direitistas, antirrevolucionários e traidores do Partido Comunista e da figura de Mao. Dentro do partido, numerosos membros críticos a Mao também foram perseguidos. Entre eles, Deng Xiaoping, que foi removido de seus cargos e obrigado a se mudar para a cidade de Jiangxi, onde trabalhou em uma oficina de tratores. Liu Shaoqi, por sua vez, que era presidente e aliado de Deng, foi preso em 1968 e morreria torturado na prisão. Mao retoma o poder, mas Deng Xiaoping continuava sendo uma figura importante para a política do país. Ele pediria desculpas e ofereceria lealdade a Mao, que permite seu retorno a Pequim e a recuperação dos cargos políticos. E embora não tivesse a influência nem o poder que tinha antes da Revolução Cultural, continuava sendo uma das figuras cotadas como sucessor de Mao. Mao, assim como Stalin, morre no poder em 1976 e deixa Hua Guofeng como sucessor, um político fraco. No partido, inicia-se uma disputa entre dirigentes maoístas e Deng Xiaoping, que mais uma vez foi destituído de seus cargos. A China era cada vez mais influenciada por grupos econômicos ocidentais, que viam na China um grande espaço de negócios e clamavam por sua abertura. Como a Fundação Rockefeller, que já tinha décadas aumentando sua presença em instituições financeiras, científicas e acadêmicas da China, Hua Guofeng não consegue consolidar a liderança e os membros mais críticos a Hua Guofeng viam em Deng Xiaoping uma figura estabilizadora. Quem, desde seu exílio voluntário em Cantão, solicita reincorporar-se à elite do partido. Deng voltaria a Pequim e, em 22 de julho de 1977, retorna ao governo, recuperando os cargos de vice-primeiro-ministro, vice-presidente do Comitê Central do Burô Político, vice-presidente da Comissão Militar e chefe do Estado-Maior do Exército Popular de Libertação. Consolidado novamente, Deng seria o grande habilitador das reformas que mudariam a China para sempre. Apesar de Hua Guofeng ocupar oficialmente os principais cargos do partido e da república, em 1978 Deng era o líder de fato. Ele tinha o apoio do Burô e das Forças Armadas e exercia o poder diretamente. Chegando lá, Deng iniciaria um plano econômico e político que mudaria o destino da China. Deng criou um plano macroeconômico com 4 objetivos, chamados de 4 modernizações: agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia. As reformas iniciais focaram na agricultura, que era prioridade. Naquela época, 80% da população chinesa era rural. Deng começou acabando com a coletivização maoísta e aplicou o chamado sistema de responsabilidade na produção, por meio de contrato familiar, com rendimentos baseados no desempenho. Ou seja, as antigas comunas populares se transformaram agora em lotes privados, cooperativos
ou pessoais. Os camponeses agora podiam ficar com o que produziam e pagar uma parte ao Estado. Só essa medida aumentou a produção em níveis notáveis, elevou também o padrão de vida de milhões de agricultores e estimulou a indústria rural. Em 1984, a produção de grãos já havia aumentado em 56%. Outra das reformas mais importantes foi a criação das zonas econômicas especiais para empresas estrangeiras, que estariam isentas de muitas das regulações. Nessas zonas especiais, as multinacionais podiam se instalar e operar sob suas próprias normas trabalhistas. Isso deu origem ao famoso Feito na China, que permitiu a transferência de várias indústrias e fábricas americanas e de outros países para a China, para aproveitar a mão de obra barata. Com isso, criou-se uma dinâmica econômica que alguns denunciam como quase escravagista devido às condições de trabalho. O fato é que a aplicação dessas políticas provocou o crescimento econômico do país em muitos setores, mas principalmente na produção tecnológica de bens e serviços e nas exportações. Isso era a maior demonstração da ideia proposta por Deng Xiaoping para a China, chamada Um País, Dois Sistemas. E é importante mencionar que, também influenciado pelas políticas malthusianas de controle de natalidade no Ocidente, Deng Xiaoping instituiu a famosa política do filho único. O que resultou que, no século XXI, a China está enfrentando um sério problema de envelhecimento demográfico. É muito curioso que, apesar da abertura econômica, Deng Xiaoping não quis nem precisou aplicar uma abertura no nível da estrutura política. Diferente do que aconteceu na União Soviética, ele soube aplicar todas essas reformas liberalizadoras na economia, sem abrir novos espaços de poder e sem ocidentalizar o sistema político de partido único, que permaneceu inalterado durante todos esses anos até hoje. Apesar das reformas, ele estabeleceu o que ficou conhecido como os 4 princípios fundamentais. 1. Perseverança no caminho socialista. 2. Perseverança na ditadura democrática popular. 3. Perseverança na liderança do Partido Comunista. Perseverança no marxismo, leninismo e no pensamento de Mao Zedong. Além de fortalecer a indústria rural, agrícola e os investimentos estrangeiros, as reformas iniciais também previam fortalecer a indústria nas cidades. O governo central deu certas liberdades para que a iniciativa privada operasse e, além disso, descentralizou parcialmente o sistema de preços estabelecido pelo governo. Isso provocou o desaparecimento dos racionamentos da época maoísta. A produção industrial aumentou, as empresas privadas começaram a crescer e, além disso, o setor de serviços começou a se expandir no país. O crescimento econômico da China com Deng Xiaoping permitiu ao país, além disso, assumir um papel muito mais proeminente no cenário internacional. O Ocidente queria investir e fazer negócios no país. Após anos de isolamento, os Estados Unidos passam a reconhecer a República Popular da China e até mesmo faz uma visita em Washington ao presidente Jimmy Carter e, posteriormente, visita as sedes de importantes empresas transnacionais naquele país, deixando claras as novas prioridades econômicas para o desenvolvimento comercial e tecnológico da China. Da mesma forma, essa posição de força permitiu negociar com o Reino Unido, com Margaret Thatcher, a devolução de Hong Kong e com Portugal, a devolução de Macau, sob a lógica de um país, dois sistemas. Nos anos 80, Deng aprofundou a liberalização gradual e controlada da economia, mantendo seu estilo calculista. No entanto, esse processo econômico não esteve isento de problemas. No fim dos anos 80, houve desequilíbrio macroeconômico e alta inflação, causando crise política. Com os protestos na Praça da Paz Celestial, em 1989, o governo de Deng controlou rápida e violentamente as manifestações com o exército. A repressão e os milhares de mortos supostamente deixados foram um pequeno revés político e diplomático para o governo chinês. No entanto, Deng controlou a situação e manteve o aprofundamento do crescimento econômico do país. Já nos anos 90, um idoso Deng Xiaoping havia deixado oficialmente seus cargos no partido, embora continuasse liderando nos bastidores contra outros rivais políticos que buscavam frear a liberalização econômica. Em 1992, ele reabriu a Bolsa de Xangai, hoje uma das mais importantes do mundo, e a de Shenzhen. Durante essa década, os líderes fiéis a Deng que o sucederam aplicaram uma rápida privatização das empresas.
reduziram as regras para investimento privado internacional. A inflação foi reduzida e a China se juntou à Organização Mundial do Comércio. Após a inspeção no sul, Deng Xiaoping se retirou da vida pública e adoeceu com a doença de Parkinson. Deng Xiaoping faleceu em 19 de fevereiro de 1997, aos 92 anos de idade. Desde as reformas iniciadas por Deng Xiaoping, o crescimento econômico da China tem sido rápido e sustentado. Economistas e organizações internacionais estimam um crescimento do produto interno bruto da China de 9,5% ao ano, desde o período de 1978, quando Deng assume o poder, até 2005. Desde a aplicação das reformas, o produto interno bruto da China se multiplicou por 10. Estima-se que as medidas de Deng Xiaoping tiraram entre 500 e 800 milhões de chineses dos indicadores de pobreza ocidentais. Também surgiram nostálgicos da velha China, a de Mao e a China imperial. Eles não reconhecem mais um povo chinês soberano e distinto do Ocidente? Em resposta a isso, Xi Jinping adotou uma política voltada para recuperar antigos símbolos e tradições chinesas. O caso chinês desperta interesse mundial por rejeitar modelos democráticos e parlamentares ocidentais, ao mesmo tempo em que é próspero economicamente e mantém uma estabilidade política inquestionável devido ao caráter não democrático de seu governo. No Ocidente, não se fala sobre o legado de Deng Xiaoping, que, com os números anteriores, poderia ser considerado um dos estadistas mais eficazes do século XX. Fala-se mais de Mao Zedong, que foi o líder durante a guerra e quem unificou a China. Até mesmo de Xi Jinping, o atual presidente da China, que consolidou seu poder como nenhum outro líder e colocou o país para competir de igual para igual com os Estados Unidos nos campos econômico, diplomático e até tecnológico. No entanto, isso hoje seria impossível sem as reformas e a visão possibilitadas por Deng Xiaoping. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado deste vídeo e lembro que vocês nos dão um grande apoio, sempre compartilhando o material, deixando seus comentários, curtindo o vídeo, ativando o sininho e interagindo em geral com o canal. Obrigado a todos, que Deus os abençoe.